Você sabia que São Francisco de Assis recebeu as chagas de Cristo de uma forma milagrosa no Monte Alverne? Sabe como isso aconteceu? Nesse vídeo aqui, você vai descobrir como São Francisco recebeu as chagas, o mistério em volta da aparição no Monte Alverne e um pouco mais. Bora lá? Olá, eu sou Anália Gaspi e São Francisco de Assis, ele foi o primeiro santo registrado na história da Igreja que recebeu os estigmas de Cristo. Mas você sabe o que são os estigmas de Cristo? Os estigmas, eles são chagas que aparecem no corpo das pessoas. E essas chagas, elas têm alguma relação com a paixão de Cristo. Então, assim, aparecem marcas nas mãos, nos pés, no lado, assim como você vai ver aqui que apareceram em São Francisco de Assis. Você tem noção de quanta entrega, quanta intimidade essas pessoas não têm com Cristo, a ponto de receber na própria carne as marcas de Cristo? Não são todos os santos que recebem as chagas, apesar de, claro, todos os santos terem vivido uma grande intimidade com Deus, mas não são todos que recebem as chagas, Alguns são, esse dom, ele é um dom raro. E um desses santos que receberam as chagas, foi São Francisco de Assis. Vamos ver como ele recebeu esse dom? O milagre do Monte Alverne. Segundo conta a tradição, São Francisco de Assis, ele teve uma visão e logo em seguida ele recebeu os estigmas. Mas antes de subir para o Monte Alverne, ele tinha começado um jejum quaresmal em honra à Virgem Santíssima e a São Miguel Arcanjo, que era uma devoção que ele tinha, E ele ficava na presença de Deus como um servo prudente, que procura fazer a vontade de Deus. Aí, nessa quaresma de que ele fez em honra à Virgem Maria e a São Miguel Arcanjo, ele sentiu uma suavidade na contemplação. O que isso quer dizer? Que ele sentiu um conforto muito grande na contemplação. Então, quando ele começava a meditar, a pensar em Jesus, na Virgem Maria, nos anjos, ele sentia esse conforto. Ele sentiu um grande desejo das coisas do céu e ficou cheio das graças de Deus. Aí ele pediu aos companheiros dele, que estavam com ele, isso já no Monte Alverne, Ele pediu aos companheiros dele que abrisse o Evangelho 3 vezes, em honra à Santíssima Trindade. E em todas as vezes que o companheiro dele abriu o Evangelho, sempre caía na passagem da paixão de Cristo. Por ter caído as passagens todas na paixão de Cristo, São Francisco, ele entendeu que, da mesma forma que ele tinha imitado a Jesus nos principais pontos de sua vida, ele também tinha que imitar a Jesus em sua paixão. E foi isso que ele fez. Aí, enquanto ele estava rezando no Monte Alverne, Jesus apareceu para ele crucificado na forma de um serafim. E esse serafim tinha 6 belas asas. 2 erguiam assim sobre sua cabeça, 2 asas estavam abertas para voo e 2 outras asas cobriam o corpo de Jesus crucificado. Aí, com essa visão, São Francisco de Assis, ele sentiu um misto de dor e de alegria. Alegria por receber essa grande graça de Deus e dor por ver Jesus crucificado daquela forma, sofrendo ali na cruz, Aí, quando essa visão desapareceu, deixou no coração de São Francisco uma grande sede de Deus.
Aí foi aí que apareceu em São Francisco de Assis as estigmas de Cristo, que foram as marcas nas mãos e nos pés de São Francisco, né? Iguais à da visão dele. E do lado direito de São Francisco apareceu também uma cicatriz vermelha, que às vezes saía tanto sangue, que chegava a umedecer a roupa dele. Ele tentou esconder esses estigmas, né? E isso mostra pra gente a humildade heróica que São Francisco de Assis tinha, porque ele sentia certo receio de mostrar para as pessoas esses estigmas, porque ele não se sentia digno de receber os estigmas de Cristo. Então isso mostra pra gente quão heróica não era a humildade de São Francisco. Mas não adiantou muito ele tentar esconder, porque muitas pessoas viram as marcas do estigma nele. Aí, depois dessa visão, São Francisco de Assis entendeu, por revelação divina, né, que tendo esse grande amor por Jesus, esse amor devia transbordar na prática, né, sendo ele igual a Jesus. Mas esse ser igual a Jesus não seria no martírio corporal, que é literalmente morrer por causa de Cristo, né? Mas seria amando Jesus no seu coração, né? E esse amor devia transbordar na prática. Tá certo, né? Mas aí você deve estar se perguntando, por que Jesus se apareceu para São Francisco na forma de um serafim? O que essa visão significa de fato? Mas antes de eu explicar isso para você, essa visão de São Francisco de Assis já está te inspirando a ser igual a Jesus? Se já deixa aí o seu like, hein? E se você é novo no canal, eu te convido a se inscrever aqui no canal e ativa o sininho das notificações, coloque em todas, para você receber o conteúdo desse canal aqui, que vai te ajudar a conhecer a Igreja Católica, né? E aprender a amar ela de fato. Agora vamos tentar entender por que Jesus apareceu a São Francisco na forma de um serafim, entendendo a visão de São Francisco. Bom, e para a gente chegar na resposta, a gente precisa entender o que é um serafim. Bom, o serafim é um dos 9 coros dos anjos, né? E coro seria como se fosse a posição, a hierarquia dos anjos no céu, certo? E eles simbolizam, né? E os serafins simbolizam o amor puro, o fogo divino e a intimidade com Deus, certo? Aí, sabendo disso, a gente entende que a visão de São Francisco ela revela 3 coisas muito importantes, que seriam elas o seguinte, que Jesus chama a São Francisco e a todos nós também, né, a viver um alto grau de amor a Deus, assim como os serafins vivem esse amor por Deus. Foi para São Francisco também, né, uma fonte de purificação, marcando São Francisco com as chagas de Cristo, né? E isso também é um sinal da união com Cristo, com a paixão de Cristo, né? Da mesma forma que os serafins vivem essa tal união. E é também um modelo que deve orientar a vida dos franciscanos, né? Que são aqueles religiosos e religiosas que seguem o carisma de São Francisco de Assis, né? Então são os franciscanos, as clarissas e muitos outros, né? Aí o que eles imitam? Imitam aquele amor puro que os serafins possuem, né? Que a existência dos serafins é o amor em ação. Então os franciscanos são chamados a viver esse amor em ação também, assim como nós também somos chamados, né? Certo, mas o que
tudo isso nos ensina de fato? O que essa visão de São Francisco de Assis tem para nos ensinar? Antes de eu dizer isso para vocês, eu queria fazer a recomendação de um livro, que é o livro Vida de São Francisco, escrito por Tomás de Celano. E Tomás de Celano conheceu São Francisco pessoalmente, né? E ele, quando ele foi escrever a biografia de São Francisco, ele não se limitou só ao que ele conhecia de São Francisco, mas ele também conversou com pessoas que conheciam São Francisco mais de perto, o que traz pra gente uma segurança maior nos dados, né, que ele traz da vida de São Francisco de Assis. Então é uma ótima leitura para você fazer a respeito da vida de São Francisco de Assis. Eu vou deixar o link do livro aqui na descrição do vídeo, hein? Agora sim, vamos tentar entender então as lições que essa visão deixa para nós. O que nos ensina este milagre? Esses estigmas de São Francisco de Assis, eles devem nos fazer pensar o seguinte: será que nós estamos amando Jesus o suficiente? Será que nós queremos de fato ser igual a Jesus? Será que estamos buscando no nosso dia a dia ser igual a Jesus? Será que queremos partilhar dos sofrimentos de Cristo? São questões que nós devemos pensar, né? E quando eu falo que a gente tem que partilhar do sofrimento de Cristo, eu não estou querendo dizer que a gente tem que querer sofrer para ser igual a Jesus. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer o seguinte, que a gente tem que oferecer a Jesus os sofrimentos próprios da nossa vida, aqueles que a gente nem escolhe passar, certo? Por exemplo, se você está com uma pessoa doente no hospital, você não escolheu passar por aquilo, você não queria que aquela pessoa estivesse doente, né, daquela forma, mas você tem que passar por isso. Então, você tem sacrifício a Deus, porque aí seu sofrimento ele ganha sentido. Não é um sofrimento vazio, sofrimento pelo sofrimento, mas esse sofrimento ganha um sentido. Que sentido é esse? Sofrer por causa de Cristo. Entendeu? Então é esse o sentido, né, de partilhar dos sofrimentos de Cristo. Porque aí você já vai estar unindo o seu sofrimento com o sofrimento de Cristo quando você oferece a Ele, né? Certo, né? E o que você aprendeu com esses estigmas de São Francisco de Assis? Quais lições deixou para você? Conta aqui nos comentários. Agora chegou a hora que você vai compartilhar esse vídeo, né, com outras pessoas. Manda aí para aquele seu amigo, sua amiga que é grande devoto de São Francisco de Assis, né? Porque esse vídeo pode ajudar ele a aprofundar na sua devoção. Não esquece do livro, tá? Eu deixei o link aqui na descrição do vídeo. Vai ajudar muito a você a conhecer mais de perto São Francisco de Assis. E eu vou deixar esse vídeo aqui para vocês, ó. Esse vídeo aqui, ele conta os fatos que você ainda não sabe sobre São Felipe Neri. Clica aqui para você descobrir. Te espero então no próximo vídeo. Fique com Deus e até a próxima.